Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar reinando em nossos corações, nos nossos lares, você aí na sua casa e nós aqui, como sempre nós costumamos citar o texto de Colossenses capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me, vivificando-me, e a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O que nos une é muito maior do que aquilo que no momento tem nos separado, porque nós somos unidos pelo Espírito de Cristo. Então, onde nós nos reunirmos, nós somos a igreja do Senhor. Você aí na sua casa, com a sua família, você é a igreja do Senhor. Você, junto com seus irmãos, junto com aqueles que habitam no mesmo teto com você, ali está a igreja do Senhor. E nós queremos hoje, nesse espírito de entendimento do que é ser igreja, eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, nós vamos ler um texto muito interessante para nós podermos compartilhar dessa palavra nesse dia. Então você pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, um livro fácil de encontrar. Tem aqueles irmãos que hoje com a tecnologia, tem sua Bíblia no celular. Então vai aí, procure o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, no verso 13, que diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Borjas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. Também vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos no capítulo 18 do mesmo livro, a partir do verso 17, para nós concluirmos essa parte da leitura do texto. Capítulo 18, verso 17. E se ele não atender, dize à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus, que maravilha, Então Jesus, ele aqui traz algumas características importantes da igreja dele. E ele coloca dentre essas características uma autoridade como ninguém. Uma única autoridade da terra que tem essa autonomia decretada por Cristo para agir em nome dele. E o que ligar na terra teria sido ligado no céu. E ele conclui dizendo que era a igreja dele onde 2 ou 3 estivessem reunidos ali. Esses seriam chamados da igreja do Senhor. E essa autoridade seria lhe dada. Mas esse texto ele é muito interessante. Nós precisamos refletir sobre ele. Nós precisamos atentar o que vem nas entrelinhas desse texto. E o que Jesus
quis dizer para aqueles discípulos e que até hoje aplica-se em nossas vidas como igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto importante aqui é que Jesus estava indo ali para o lado de Cesareia de Filipe e chamou a atenção daqueles discípulos e começou uma conversa, um diálogo com aqueles discípulos e perguntou para aqueles discípulos quem ele era, como que Jesus era conhecido naquela região, como que as pessoas falavam a respeito de Cristo e como as pessoas identificavam Cristo, identificavam o Senhor naquela região. E de imediato eles começaram a responder, dizendo, olha, uns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias e algum dos profetas. E o que é interessante é que eles falavam a respeito de Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Eles não tinham identificado Jesus ainda. Eles não sabiam que Jesus era o Messias. Eles falavam muitas coisas, mas não falavam a respeito de quem era Jesus. Ou seja, as pessoas não sabiam quem era Jesus. E aí Jesus vira para aqueles discípulos e fala, e para vocês, não importam, Jesus está dizendo, olha, não é muito importante, eles estão enganados, mas não é muito importante quem eu sou para eles. Mas eu quero saber quem eu sou para cada um de vocês. Silêncio total. Até que Pedro se posiciona, recebe uma e vai dizendo, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, bem-aventurado és. É porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso. Então afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está no céu. É muito interessante isso aqui, porque Jesus, ele chama a atenção daqueles discípulos. Porque aqueles discípulos caminhavam com Jesus e ainda não entendiam quem era Jesus. E ainda não entendiam o grande propósito, do verbo que se fez carne. Do verbo que habitou entre nós e vimos a manifestação da glória de Deus através dele. Os discípulos ainda não tinham entendido que a história se dividiria. Que a partir de Jesus a história seria outra da humanidade. Eles não entendiam ainda quem era Jesus no grande propósito de salvação da humanidade. Eles ainda não entendiam. Haviam muitas profecias acerca da vinda do Messias, mas todas essas profecias, elas não tinham uma revelação completa para aquele povo, porque eles esperavam que Jesus viria sentando num trono, levantando a espada e libertando Israel das garras naquele que já tinha sido escravizado por Babilônia, pelo Egito, pelos persas, pelos medos persas, pela Grécia. Agora eles estavam sendo sob o jugo de Roma e eles entendiam que Jesus viria sentado num trono com um grande cetro de reinado e tiraria o povo judeu das garras do domínio de Roma. Não, e não foi assim. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento e ele foi glorificado pelas pessoas, foi ovacionado pelas pessoas, mas eles esperavam muito mais, por isso não reconheciam. E eles ficavam falando que Jesus era uma coisa, Jesus era outra, mas Jesus falou, era um, era outro, mas Jesus agora está falando para os discípulos, olha, isso também não é importante, mas eu preciso saber quem eu sou para vocês. Eu preciso saber qual é a experiência que você tem comigo. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Porque o que faz a diferença de fato como igreja do Senhor é a nossa experiência com Cristo. Eu estava conversando com um amigo. Aliás, não foi com um amigo, foi um rapaz que eu conheci em uma oficina, meu carro estava consertando e ele veio conversar comigo. E a gente conversando e ele veio me dizer que era ateu. E normalmente o ateu ele aponta para algumas mazelas humanas e justifica o seu posicionamento em falhas humanas, em o que as pessoas falam de Cristo.
E aí eu tive falando algumas coisas do que a Bíblia relata, um pouco da história, um pouquinho de ciência, daquilo que a gente tem conhecimento, e nada disso pôde, de alguma forma, convencê-lo de que ele estava errado. E eu disse para ele, olha, infelizmente, a maior certeza que existe no meu coração é das experiências pessoais que eu tenho com Cristo, e que essas é impossível passar para você. Não tem como eu falar para você das experiências pessoal que eu tive com Cristo, as minhas experiências pessoais que eu tive com Cristo. Essa eu não posso passar para você. E o que faz a grande diferença, de fato, é a nossa experiência pessoal com Cristo. É a sua experiência pessoal com Cristo. E essa é de você com Cristo e Cristo com você. E nós precisamos atentar para isso, porque essa experiência faz toda a diferença. E aqui Jesus está chamando a atenção daqueles discípulos, e eles não conseguiram, por eles mesmos, identificar a Cristo na vida deles. Em toda aquela caminhada eles não conseguiam explicar quem era Cristo, eles não conseguiam falar a respeito daquele encontro que eles tiveram com Cristo, cada um no seu momento. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, vai contar uma história interessante que Jesus chama aqueles discípulos para passarem de uma margem para outra margem e entram no barco. E Jesus naquele barco pega no sono e vem uma grande tempestade e aquele mar revolto batia contra o barco. E eles acordaram Jesus afobados, temerosos daquela tempestade. E eles, ao acordarem Jesus olha para eles e diz, por que vocês são tão de pouca fé? Jesus dá uma ordem para aquele mar, dá uma ordem para aquele vento, e aqueles discípulos olham para Jesus e falam, olha, quem é este que até o mar e o vento obedecem? Eles estavam andando com Cristo, mas no meio da tempestade, eles não tinham compreendido ainda quem era Cristo. Eles não tinham compreendido ainda o propósito de Cristo para a vida deles. E Jesus, aqui eles desafiam os discípulos, dizendo, olha, eu quero saber quem eu sou para vocês. Para cada um de vocês, eu quero saber quem eu sou para você. Queridos, não dá para viver de experiências alheias. E quando eu estava falando para esse rapaz, eu disse para ele assim, olha, a única coisa que eu faço é orar ao Senhor para que você possa, a única coisa que eu posso fazer por você é orar ao Senhor para que você possa ter a experiência necessária com Ele, para que você identifique Cristo, porque no dia que você tiver uma experiência com Cristo, você não vai ter dúvidas. O problema é que você diz que é ateu, porque você tem vivido das experiências alheias. Tudo que você disse, a sua decepção aí são experiências que você teve com pessoas humanas, pessoas que erram, que falham, e essas pessoas acabam pregando um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. E aí você quer basear no que essas pessoas dizem ou no que essas pessoas fazem para dizer, olha, eu sou ateu. Esse é o grande problema, e aqui Jesus desafia os discípulos, olha, enquanto vocês não tiverem uma experiência comigo, enquanto vocês não me identificarem na vida de vocês ainda não entenderam o que é ser igreja. Então, nós estamos vivendo um momento onde as igrejas tiveram que fechar suas portas por causa de um vírus invisível. E começou uma briga e uma disputa muito grande, uma pressão muito grande, para que as portas dos prédios sejam abertas, porque a igreja está sofrendo. A grande realidade é que a igreja de Cristo não está sofrendo com isso. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, ela está sendo edificada porque tudo existe um propósito para a edificação da igreja do Senhor. Nossa geração está tendo uma experiência única. E nós voltamos para os nossos lares para que nós possamos rever algumas coisas acerca do conceito de quem é Jesus para nós. Do que é ser igreja de Cristo de fato. Jesus aqui ele alerta dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas vocês precisam saber quem eu sou para vocês. Enquanto nós estivermos baseados em experiências alheias,
enquanto nós sabermos somente quem é Cristo para as pessoas, nós vamos estar caminhando em esteira como igreja do Senhor. E não vamos entender o propósito de Jesus. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós precisamos saber quem é Cristo para nós, individualmente. Você precisa saber quem é Cristo para você individualmente. Você precisa descobrir em Cristo em você. Porque quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo, nós somos transformados como por espelho, de glória em glória na sua imagem. Nós começamos a nos parecer com Cristo. E as pessoas vão conhecer a Cristo porque a nossa vida vai sendo transformada e nós vamos nos parecendo com Cristo e as pessoas começam a identificar em nós o Cristo que nós servimos. E não precisa ser uma grande multidão, Jesus vai afirmar aqui. 2 ou 3 se reuniram em meu nome, eu garanto que eu vou estar presente. Segundo ponto importante que nós aprendemos aqui, é que a igreja de Cristo está edificada sobre Cristo. Essa igreja de Cristo, o apóstolo Pedro está ali conversando, tendo uma fala com Jesus. E Pedro traz uma declaração muito importante: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí depois Jesus falou: olha, bem-aventurado és, Simão Borjas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o próprio Pai que está nos céus. E ele vai dizer: também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui ela traz uma dupla mensagem e ao mesmo tempo ela faz uma declaração, uma afirmação de Jesus que a igreja estava edificada sobre ele. E durante muito tempo, a igreja confundiu esse texto porque ele tem um trocadilho aqui de palavras gregas, né? Pedro e pedra. Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra. Pedra, rocha. Pedra na qual normalmente ela era colocada sob as colunas principais do templo ou das edificações. E Jesus vai falar: Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, primeira coisa, Pedro tinha feito uma declaração, e essa declaração dizia que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, ou seja, o ungido. E essa declaração estava apontando esse ungido para Cristo. E aí Cristo também usa essa palavra dizendo: olha, sobre esta pedra, sobre esta que está aqui, edificarei a minha igreja. Aqui Jesus está falando: olha, Pedro, você é uma pedrinha pequena, mas sobre essa grande rocha da qual essa declaração sua está afirmando e apontando, que sou eu mesmo, a igreja está edificada sobre ela. Quem? A minha igreja. Então essa mensagem dupla está dizendo: olha, a igreja edificada sobre mim mesmo, que é minha igreja. Querida, a igreja não é de outra pessoa. A igreja é de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não tem outro dono. A igreja não tem outro presidente. Ninguém preside essa igreja. Essa igreja é de Cristo. E Ele é que preside a igreja de Cristo. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos. De qualquer denominação humana que se declara a igreja de Cristo, é falácia. É falácia. A igreja de Cristo está edificada em Cristo. É Cristo que preside essa igreja. A igreja de Cristo, ela está edificada sobre o testemunho de Cristo. Ensinamentos dos apóstolos. 12. A gente vai ver lá em Apocalipse, afirmando isso. Jesus está falando assim: olha, a minha igreja era edificada sobre mim, sobre os meus ensinamentos, sobre as minhas direções. Jesus está dizendo que a igreja é dele, e qualquer denominação humana baseada
em rudimentos humanos ou falácias humanas, é simplesmente uma denominação religiosa. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é composta de pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue e edificadas em Cristo Jesus. Porque Ele é a rocha, a pedra fundamental da igreja. Então, onde você estiver ali, dois reunidos em nome do Senhor Jesus, ali está reunida a igreja de Cristo. Então, cada casa, cada ambiente que dois ou três se reúnem, dois ou mais se reúnem, existe algo místico que cerca esse momento, onde nós temos autoridade de ligar na terra, como igreja do Senhor, o que será ligado no céu. Esses dois textos vão deixar muito claro isso. Você é a igreja de Cristo. Onde você estiver, você precisa ser essa testemunha viva de igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo porque nós nos posicionamos como igreja de Cristo. Igreja não é uma denominação que eu faço parte. Não estou aqui dizendo que as denominações não são importantes. Ela tem o seu importante papel no meio de uma sociedade. Mas a denominação, ela não é a igreja de Cristo. A denominação é simplesmente uma formalidade humana que vem para contribuir no papel da igreja, da verdadeira igreja de Cristo. Não é a denominação X ou a denominação Y. A gente só vai ver isso a partir do século IV. Alguém se autodeclarar a igreja. E se não estiver debaixo da igreja, dessa denominação religiosa, ou aquela denominação religiosa, não é a igreja de Cristo. Como assim? Jesus não disse isso. Jesus vai falar o contrário disso. Jesus vai falar, olha, não é nada do que essas pessoas dizem por aí, mas a sua experiência comigo. Aquele que tem uma experiência comigo e consegue compartilhar com seu irmão. E ali em meu nome vocês reúnem, eu estarei, porque ali está reunida a minha igreja. Jesus faz questão de falar, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque esta tem a autoridade de falar em meu nome. Essa é a igreja de Cristo. E é lindo quando a gente olha para a igreja primitiva. Jesus faz uma promessa no capítulo 1 de Atos, no verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não é algo limitado a Jerusalém. Não é algo limitado a um templo. Não é mais algo limitado a um momento, ou um espaço, ou uma circunstância. Não. Agora a minha igreja, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, porque ela será espalhada por toda a terra, revestida de poder e autoridade. A igreja de Cristo é revestida de poder e autoridade. O que é interessante é que no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, deixa eu ler o texto, porque não estou me recordando esse capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 7 de 2 Tessalonicenses, da segunda carta dos Tessalonicenses, falando acerca do iníquo, da apostasia, da vinda da apostasia, daquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. A Bíblia vai dizer assim, olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele está falando do Espírito de Deus.
que é o selo da igreja, que identifica a igreja ali em Atos capítulo 2, que Jesus vai falar em Atos capítulo 1, verso 8. Em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 4, vai falar desse Espírito que sela a igreja e diz assim, olha, aí é a igreja de Jesus. Essa aqui é a igreja do Senhor. É o Espírito Santo que é derramado, que para que o filho da iniquidade, daquele que se coloca e se senta no trono e se coloca no lugar de Deus, esse só pode ser manifestado quando este Espírito for retirado. Quando terminar o ministério da igreja de Cristo, da esposa, da noiva do Cordeiro. Você é essa noiva do Cordeiro. Você foi chamada e edificada sobre ele. Onde 2 ou 3 estiver reunido, existe uma autoridade tremenda, porque o Espírito do Senhor está sobre você. E você tem autoridade de ligar na terra aquilo que vai ser ligado no céu. A igreja do Senhor é muito mais do que uma placa denominacional ou de uma agremiação religiosa, é muito mais do que isso. Mas é um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, que conhece a Cristo, não de experiências alheias, mas de uma experiência que vai além do físico. Além das paredes, vai muito além do material, mas é a chegada do reino de Deus sobre nós. E quando foi perguntado a Jesus sobre o reino de Deus, ele fala assim, olha, não adianta vocês achar que está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós, porque dentro de vós habita o Espírito de Deus. Hebreus capítulo 3 vai dizer que nós somos casa de Deus. Apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 6, do verso 16 até o verso 19, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Essa é a verdadeira casa de Deus, essa é a verdadeira igreja de Cristo. E se nós reunirmos 2 ali em nome do Senhor, existe uma autoridade fenomenal sobre a sua vida. Você pode ligar na terra, e isso terá sido ligado no céu, porque nós não reunimos mais em nosso nome, em rudimentos humanos, em entendimentos humanos, mas nós estamos ligados pelo Espírito de Cristo, porque somos a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar, olha, vocês são um organismo vivo, porque o corpo não é só olho, o corpo não é só mão, mas um depende do outro. Nós vamos levando, unidos pelo Espírito de Deus, a igreja do Senhor. E um faz uma parte, outro faz outra parte, e assim vai se compondo o corpo de Cristo em toda a terra. Nós precisamos refletir sobre isso, quem é Jesus para nós. A igreja começa dentro de você, quando você tem a sua experiência com Cristo, e agora você não consegue mais ser você mesmo, mas você começa a ser um pouco mais de Cristo. João Batista, quando foi falado para ele, olha, João Batista, tem um aí que está batizando mais do que você. João Batista olhou para aqueles discípulos e disse, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Que nós possamos ter esse mesmo entendimento e essa mesma disposição, para que Jesus apareça e que nós diminuamos, para que Jesus apareça através das nossas vidas, não somente em nossas vidas, mas através das nossas vidas, e que nós, com o tempo, vai desaparecendo o eu mesmo e Cristo sendo evidenciado na minha vida, e Cristo sendo evidenciado na sua vida, e isso vai fazer toda a diferença onde quer que você esteja. Que essas palavras possam encontrar morada dentro do seu coração, e que ela possa ser como prego firmado em madeira de lei, que não se abala. Queridos, é muito ruim, é difícil, a gente está longe dos irmãos, mas a nossa certeza é que nós estamos em Cristo Jesus, e que Ele é o Senhor da nossa vida,
que Ele é o Senhor da nossa história e que em tudo isso existe um grande propósito. E o nosso chamado vai ser mais evidenciado ainda, porque nós cremos que nós estamos edificados em Cristo e o Espírito de Cristo habita dentro de cada um de nós. E a autoridade que nos é outorgada por Cristo é de ligar na terra aquilo que vai ser ligado no céu. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, diante da exposição da Tua palavra, Deus. Pai querido, que cada coração, Deus, que nesta manhã, Pai amado, está reunido nos seus lares, Pai querido, que cada coração, Deus, seja ministrado pela Tua presença. Que o Teu Espírito, Deus, venha trazer sensibilidade em cada um dos irmãos e que eles venham compreender que ali onde eles estão, Deus, ali está a presença do Senhor, Pai querido, e a autoridade que nos é outorgada como igreja do Senhor, de falar em Teu nome. Deus, em nome de Jesus, traga, Deus, essa revelação em cada lar, em cada família, Pai. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus.